Gosta, né? Não ia. Então, assim, aquela questão ela foi. Eu fiz tantas vezes, e a gente tem muito aluno que às vezes ele reclama de ter um erro numa apostila, uma questão errada. Ele não percebe o quanto isso é importante. Porque ele vai realmente tentar fazer aquela questão mais de uma vez, e ele vai trazer aquele conteúdo para dentro dele. Quando ele verificar hoje a gente tem internet, joga a questão na internet, geralmente quase todas as questões aparecem, os professores de cursinhos fazem muitas questões, resolvem muitas provas. Então hoje o aluno ele tem a chance de pegar um erro numa apostila e esse erro garantir a aprovação dele, como aconteceu comigo. Eu fui aprovado em matemática, as outras matérias eu fui bem. Mas matemática, para ajudar ainda nessa fase, mudou o edital de ensino médio para ensino fundamental para ensino médio. Então, estou todo o segundo grau para estudar. Então, eu tive que, em 5 meses, dar um gás no ensino médio. Mas deu tudo certo. Mas, Edu, deixa eu te perguntar. Você sempre teve essa vontade de aprender exatas? Sempre. Quando você era moleque, você gostava de exatas? Então, você já tinha esse dom aí guardado com você pela matemática? A matemática é paixão mesmo. Sempre gostei. Desde jovem, questão de matemática, eu sempre fiz. Então, é uma disciplina que eu trago comigo no coração. Não é toa que virou professor, né? Então, assim, eu saí do cursinho para fazer o curso de formação de sargentos, voltei para São Paulo e fui convidado para ser monitor, onde eu dava aula no cursinho. E depois já passei para professor. Então, eu falo, nunca saí do cursinho. Entrei com 15 para 16 e estou até hoje dando aula. São 20 anos lecionando matemática. Que legal. Sabia? Tem uma curiosidade, aí já é o meu caso. Eu não queria fazer faculdade de Direito. E eu tinha realmente uma certa vocação para exatas. Eu fiz eletrônica no Senai e eu queria fazer engenharia. Mas eu venho da família muito humilde e o Direito caiu no meu colo. Eu ganhei uma bolsa de 100% numa faculdade que não tinha um curso de engenharia aqui em São Paulo. Então eu fui fazer Direito na escola. Direito é o que senti que mais combinava comigo. Aliás, tinha 4 cursos naquela faculdade que eu fiz. Administração de empresa, serviço social, psicologia e direito. Aí, Vai no direito. Foi no direito. E, cara, me encantei pelo direito e essa ideia da engenharia foi ficando para trás. Mas hoje, quando eu tô com os meus amigos, a gente precisa fazer conta, eu faço muito rápido. O pessoal fala, pô, nem parece que você dá humanas, porque a gente faz regra de 3 mare, mas sobrou aquele meu gosto pelas ciências exatas lá de trás. Infelizmente, eu nunca prestei concurso que exigia matemática, porque depois de formado ali em direito, fui prestando as carreiras jurídicas, não tem matemática. Mas eu acho que talvez, diferente da maioria das pessoas que fez humanas, eu teria essa facilidade, porque realmente quem gosta de matemática é um negócio que você vai levando, porque a pessoa pode gostar de humanas, pode gostar de português, mas se ela não está sempre lendo ali, ela esquece da crase, da regra. Mas a matemática é um negócio que você continua ainda tendo um certo feeling, né? A matemática, por que quando tem dificuldade? Porque o português, você lê o texto, você pega a regra. A matemática, você tem que fazer uma série de construções de blocos mentais, que a partir do momento que você consegue consolidar, aí eu sei, sei fazer a soma, subtração, multiplicação, potenciação, radiciação, aí vai para o sistema, equação, você vai criando blocos mentais que eles são unidos. Então, o pouquinho que você vê uma conta, você já sabe o caminho dela, fica gravado. E o aluno, às vezes, ele não quer ter a paciência da construção dessas etapas. Então, o que eu noto quando a gente começa a dar aula de matemática, pega uma turma lá do Barro Branco, o aluno às vezes vem, não tem muito conhecimento. Ele fala assim, professor, a minha dificuldade é interpretar o problema. Eu falo, mas é a dificuldade de todo mundo. Sim. Não tem. A gente vai ter que ir com calma, fazendo as questões, revisando. E aí começa a criar esses blocos. Depois que ele começa a criar, você percebe. O aluno chega sem saber matemática, dá 6 meses, ele está quase fazendo metade da prova sem dificuldade. Então, assim, a partir do que ele começa a gostar, ele cria esse gosto, aprende e realmente fica com ele por muito tempo. É diferente da gente esquecer. A gente não treina a regra de português, às vezes você esquece. E agora? Pô, aqui vai crase ou não vai? Exatamente. E quem estuda matemática aprende algo que é básico para concurso, que é fazer questões. Sim. Porque a dificuldade, que eu também dou aula para curso preparatório para concurso, a dificuldade muitas vezes que eu encontro é botar na cabeça de quem está estudando para concurso que ele precisa treinar a resolução de questões. Treinar matemática é um negócio que é impossível você aprender sem fazer questões. Então a pessoa que começa a pegar o jeito da matemática, ela começa a pegar o jeito, na verdade, de estudar, compreender qualquer outra matéria. Porque a pessoa que não estuda matemática, ele normalmente fica procrastinando ali resolução de questões. E matemática não tem jeito. Você não aprende se não resolver questões. A gente até brinca com os alunos, fala com os alunos o seguinte, qualquer outra disciplina, exceção a matemática e a física, que são irmãs ali, né? É como se você fosse construir casa num condomínio. Então você pode construir uma casa na primeira rua, uma casa na última rua. Matemática é prédio. Se você não começar e for bloco a bloco, passando pela soma, subtração, fração,
Se você não for dominando essas matérias mais básicas, você não avança. Então, se eu não dominar, isso eu falo muito também, friso muito, dominem a parte inicial da matemática. Senão você não evolui e acaba fazendo o quê? O que tipo, o professor de cursinho percebe. Muita gente desiste. Começa a ficar impossível. Você tenta fazer uma questão, não consegue, mais uma não consegue, mais uma não consegue e desiste. Isso talvez seja, assim, algo... Eu julgo, na minha atividade de professor, a coisa mais difícil para você passar para o aluno é exatamente o que você falou. Você precisa partir de onde você está. Sim. Não de onde o seu colega está, exatamente. Não de onde. Às vezes a pessoa teve um acesso à educação que você não teve, ela consegue partir de um pouco mais além do que você. O que não torna ela melhor ou vai passar num concurso e você não. Mas se você tentar começar de um início pelo qual você não passou pela base daquele início, você nunca vai entender a matéria. Vai. Então eu reconheço que tem gente assim que tem dificuldades com coisas básicas, o que não deveria ser vergonha, mas a pessoa não aceita e ela fica tentando entender as coisas. Dá um passo maior. E não consegue encaixar e o estudo acaba deslanchando. O aluno que ele acaba compreendendo essa questão de aceitar onde ele está, é até interessante. Tem aluno que chega às vezes com mais dificuldade no aprendizado, com mais déficit, ele acaba passando primeiro do que aquele que já tinha até boa base. Porque às vezes aquele aluno que sabe, às vezes está de braço cruzado, você está falando, faz a questão, ele olha assim, essa eu já sei fazer. Aí ele fica lá parado, conversando, e o outro lá, coitado, que está desesperado, que quer aprender, está lá, de cabeça baixa fazendo. E eu já vi, pela experiência, muito aluno que chegou cru, passar, e aquele aluno que já tinha base, coitado, não conseguiu. E é o cara que aceita que realmente ele tem uma deficiência e que muitas vezes ele tem que começar estudando por matéria que nem no edital tá. Exatamente. Mas para compreender aquela matéria, ele tem que entender uma regra de subtração que ele não tem na base dele. É exatamente isso. Tem muita gente que eu vejo fazendo, as pessoas sempre elas falam assim, poxa, mas o professor, na hora que eu vi na videoaula, é muito fácil, é impressionante, só que chega na hora de fazer eu não consigo fazer. Por quê? Porque a pessoa não faz, ela não treina, ela só vê você ensinando, né? Eu falo muito para os alunos que a gente tem dois universos. Você tem o aluno e o estudante. O aluno é aquele que assiste a aula. Beleza, parte da rotina é essa. Mas você só passa numa prova se você se tornar um estudante. O estudante é aquele que vai chegar, vai revisar a matéria, vai refazer os exercícios, de fato estudar. E o estudo, só o aluno pode fazer por isso, só a pessoa pode estudar por ela. O estudo sempre é uma atividade solitária. Então, o aluno vai ver o professor fazendo a questão na lousa, e fala assim, nossa, é muito fácil. É fácil. Nossa, professor, parece que você fez um negócio que era difícil, ficou fácil. De fato, é fácil para quem já dominou tudo aquilo lá. Se você revisar, vai ficar fácil para você também. Isso tem muito a ver com a estratégia de marketing dos cursinhos, que eu não estou falando mal deles, até mesmo porque eu trabalho para um deles, e a questão não é essa, mas é isso que acontece. Você separa uma aula em que existe uma didática fácil mesmo do professor de conseguir explicar, bota ali na internet, o cara vê e ele fala, nossa, esse professor ensina bem, e de fato ensina. E aí o cara começa a pensar, bom, para passar no concurso público, eu tenho que comprar um pacote de cursinho. E ele compra e ele acha que o cursinho vai resolver todos os problemas da vida dele para ele passar no concurso. E aí o que ele faz? Aí compra um pacote lá, com 500 videoaulas, 7.000 PDFs, e aí, sei lá, um banco de 30.000 questões, e ele fala, agora eu tenho tudo que eu preciso para passar no concurso. E ele tem quase tudo. E aí ele deita no sofá e começa a assistir videoaula como se ele estivesse assistindo Netflix. Exatamente. E aí ele começa a achar que tá difícil, tá complicado, a aprovação não vem, e ele não percebe que o cursinho por si só não resolve todos os problemas da vida dele. Por mais que seja um material completo, ele vai partir dele um esforço, e isso é inevitável, ninguém consegue fazer. Mas ainda assim, as pessoas compram e acham que o cursinho vai resolver todos os problemas e querem assistir a videoaula como se estivesse assistindo a série no Netflix.